Como representar um corte. Para você representar um corte, uma fachada, você precisa ter a sua planta baixa colada na posição do corte e a planta de cobertura aqui do ladinho para você poder interpretar as informações. Eu coloquei aqui do lado alguns passos para você fazer o seu corte. Então a gente vai seguir esse passo a passo aí. Para você entender um pouco melhor esse projeto, eu vou abrir aqui a planta baixa. É um projeto simples, apenas com intuito pedagógico, composto por uma sala, uma varanda. Aqui nós temos uma calçada com nível 10, a varanda com nível 20 e a sala com nível 30. A linha tracejada aqui, a projeção da cobertura e aí a nossa planta de cobertura indicando o posicionamento da caixa d'água. No 3D você vê aqui a indicação do corte e aí como que vai ficar a visualização da fachada. Nós temos aí a nossa fachada frontal, onde está aparecendo aqui a calçada do ladinho, aqui a abertura da varanda, aqui a nossa janela. As outras fachadas, fachada lateral direita, fachada posterior e a fachada lateral esquerda. E aí quando eu ligo aqui a planta baixa, vai ficar mais fácil de você entender o posicionamento do corte e também em que local ele está passando. Primeiro passo, então, você vai fazer a sua linha do solo com a lapiseira 03, com traço fino, serrar é mais fácil de você apagar. Depois, segundo passo, você vai puxar as paredes. Então você vai pegar aqui dos cantinhos e vai puxar as espessuras de todas as paredes que você está cortando. O próximo passo é lançar o nível. Então o nível é a altura do solo em relação ao piso. Então você tem aqui o nível da sala que é 30, você vai lançar do solo para cima 30 centímetros. Depois, nível da varanda é 20, do solo para cima você lança 20. O próximo passo é lançar o pé direito. O pé direito vai ser a altura entre o piso e o forro. O pé direito da sala é 3 metros, então você lança a partir do nível para cima 3 metros e você vai fazer aqui uma linha de fora a fora, pegando até aqui essa linha tracejada do beiral. Por que de fora a fora? Porque o pé direito da sala é 3 metros e o pé direito da varanda é 13,10. Se você lançar do nível 20 para cima 13,10, você vai ver que as linhas vão se juntar certinho aí. E aí você precisa puxar aqui para o ladinho, porque é o seu beiral que está alinhado com o forro. Depois disso, o próximo passo é lançar também o forro. Então a altura do forro vai estar ali nas informações, laje e piso 12 centímetros. Então o nosso forro é um forro de laje de lamanta cerâmica, que você lança para cima 12 centímetros, alinhado aqui com o beiral. Depois disso, o próximo passo é calcular a altura da cumeira, através dessa fórmula aqui, x vezes a inclinação dividido por 100. O x vai ser a distância entre a cumeira e o beiral. Então é 2,65 vezes 35, que é a inclinação, dividido por 100, a gente vai ter uma altura de 92 centímetros. Então você vai lançar desta linha de cima para cima 92 centímetros e vai fazer aqui uma linha de fora a fora, fechando aqui nas laterais. Esse é o formato do nosso telhado. Seguir o próximo passo, lançar a altura da cumeira e interpretar o formato do telhado. Quero mostrar para você agora como fica o corte A em relação às telhas. Nós percebemos que o beiral em corte ele tem esse posicionamento. Ele não vai ficar embaixo, porque quando eu estou cortando o telhado, o beiral vai aparecer aqui em cima. A caixa d'água vai ficar em vista lá no fundo. Tem o beiral aparecendo lá no fundo. Aqui a gente percebe que fica aparecendo o retângulo do beiral lá ao fundo. O formato do nosso telhado é um formato retangular, pois a linha do corte está passando paralela à cumeira. Vou ligar aqui o 3D para você visualizar. Nós temos a nossa cumeira e tem aqui a linha do corte, então paralela à cumeira. Por conta disso, o formato do nosso telhado é um telhado retangular. Vou pegar a sua planta de estrutura e você vai ver onde passa a linha do corte. Se a linha do corte passa paralela à cumeira, nós vamos ter um formato de telhado retangular, que é o que a gente tem aqui. Aqui eu fiz uma perspectiva para você entender melhor.
Aqui está o corte, aqui está a cumeira. Se o corte passa paralelo com a cumeira, eu vou ter um formato retangular. Se a linha do corte passasse perpendicular à cumeira, ou seja, fazendo uma cruz, aí você teria um telhado triangular. Então você precisa ter atenção nesse detalhe aí. Então nesse caso a gente tem um telhado retangular. Para eu fazer o telhado retangular, você precisa descobrir essa altura aqui das telhas. Essa altura das telhas, em hipótese alguma, você vai cortar, porque você não vai fazer a casa pela metade. Você vai fazer a casa com o telhado inteiro. Então essa altura aqui das telhas em corte você não corta. Por isso não é tão importante você colocar a dimensão exata dela. Para fazer isso, para colocar a dimensão exata, você precisaria pegar a distância da linha do corte até o beiral. Então você mede aqui com escalímetro e joga nessa fórmula aqui. Aí você vai descobrir exatamente essa altura das telhas em corte. Porém, como não é uma dimensão relevante, o que você vai fazer? Se a linha do corte está passando bem aqui no meio da água, você vai fazer então a linha mais ou menos aqui no meio da água. Vou fazer até um pouquinho para cima. Então vou pegar essa distância que é 92 e vou fazer a linha aqui separando. Aí o que vai ser aqui? Eu vou retirar essa sobra aqui e toda essa parte que eu retirei de sobras, nós vamos ter as nossas telhas em vista. Porque daí eu vou estar vendo essa parte aqui, ó. Então aí para você fazer as telhas, você faz linhas bem fininhas aqui, de 20 em 20 centímetros. E depois você pode fazer a mão livre mesmo, o círculozinho que seria aqui da telha em corte. Se você tiver um telhômetro, é mais fácil para fazer esse círculo da telha. Se não tiver, não tem problema, pode deixar assim mesmo. Porque daí aqui você já consegue visualizar que esse retângulo aqui é essa parte aqui de cima do telhado. Depois você vai representar esse beiral, o beiral de concreto que tem a mesma espessura aqui da laje. Então aí você vai descer desse ponto 12 centímetros e vai retirar esse cantinho e aqui você vai ter o seu beiral. Essa linha aqui de cima você retira, porque esse retângulo aqui que você está vendo é essa parte aqui de trás do beiral. Para você entender melhor isso daqui, nós temos a maquete e nesta linha vermelha é onde está passando o nosso corte. Então eu vou estar cortando o beiral aqui na metade e vou estar vendo essa parte aqui do fundo, essa parte aqui de trás do beiral. Então essa parte aqui de trás do beiral, onde está meu dedo, seria no caso esse retângulo que vai sobrar aqui. E esse Lzinho aqui é a parte do beiral que você está cortando. E na perspectiva você consegue ver aqui. E aí, depois que você fez esse elemento de um lado, você vai fazer do outro também. Então você pega desta linha, desce os 12 centímetros, retira aqui a sobrinha e retira aqui. E aí fechou o formato do telhado. Essa sobrinha aqui de parede você também retira daqui. E aí você vai ver que tem uma caixa d'água lá no fundo aparecendo aqui na minha planta de cobertura. Para encontrar a altura dela, você vai considerar o seguinte: a altura da caixa d'água em relação ao forro é de 2 metros, ou então o nível final aqui da caixa d'água que é de 5,42. Você pode seguir qualquer um dos dois que vai ter o mesmo resultado. Eu vou seguir aquela de lá, a altura da caixa d'água em relação ao forro, 2 metros. Então eu vou lançar desta linha de cima da minha laje, 2 metros para cima e vou fechar aqui o retângulo da minha caixa d'água. Como que eu sei essa largura da caixa d'água? Você vai puxar esses 2 cantinhos aqui da planta de cobertura para encontrar a largura da caixa d'água. Fecha assim. Feito isso, o nosso próximo passo é representar as aberturas. Aí nós vemos a janela lá no fundo, em vista, tem esse pedacinho da parede que fica na frente da janela. Aqui a janela em corte, aqui também a nossa porta em corte. A janela em vista lá no fundo da varanda, essa linha nós não vemos, pois nos cortes as portas e janelas são representadas sempre fechadas. Então aqui nesse 3D eu estou deixando a janela sem nenhum fechamento, nós estamos vendo a janela lá no fundo, mas no desenho técnico você não vai fazer essa linha da janela da sala lá do fundo, então está aparecendo somente aqui no 3D. Aqui nós temos a parte de cima da abertura da varanda, onde tem esse pedacinho de parede. Não tem uma linha aqui na lateral
da parede, pois nós não temos nenhuma boneca vindo à frente. Então, nas aberturas, eu vou estar cortando essa janela aqui, que tem 150 de largura, 50 de altura e 1,60 de peitoril. Então, eu tenho que lançar do nível 30 para cima, 1,60, e desses 1,60 eu lanço 50, que é a altura da janela. E aí eu vou fazer aqui a esquadria dela. Você repara que essa janela na planta baixa ela é tracejada, porque ela está acima de 1,5 m. Mas no corte ela vai ser contínua, porque no corte eu estou vendo a janela, diferente da planta baixa que eu não estava vendo, por isso que ela é tracejada. Próxima abertura é essa abertura aqui do fundo. Você vai puxar esse cantinho aqui, e esse cantinho você não vê, porque tem essa parede na frente. Então você só puxa esse cantinho aqui. Então você faz lá uma linha fininha, já aproveita e puxa esse cantinho aqui da parede e vai fazer ela assim. Então esse retângulo é essa parede que eu estou vendo. Para fazer essa janela aqui do fundo, ela tem 60 de peitoril. Então eu vou lançar do nível 30 para cima 60, e desses 60 eu lanço 1,50, que é a altura da janela, e vou fechar ela desse jeitinho. Depois eu tenho essa janela que eu não vou ver, porque tem uma parede na frente. Tenho essa janela que eu não vejo, porque está para trás da linha do corte. Essa janela também não vou ver. Eu vou ver esta janela aqui. Nessa janela eu tenho 60 de peitoril. Eu vou lançar do nível 20 para cima 60. Vou puxar esses dois cantinhos para fazer a largura dela aqui. E ela vai ter 1,50 de altura. Então, desses 60 eu lanço para cima 1,50 e vou fazer essa janela. Através dessa janela eu não vou enxergar aquela janela que está no fundo. Então, eu só vou ver essa daqui. Depois eu vou representar esta porta que eu estou cortando. Então, se ela está abrindo para o nível 30, a partir do nível 30 eu lanço 2,10 para cima. Se ela abre para o lado esquerdo, eu vou pegar aqui do lado esquerdo e jogar para dentro 5 centímetros, que é a espessura dessa minha porta. Para cima eu lanço 1,10 e faço aqui o retângulo de 5 por 5, aliás, o quadrado de 5 por 5, e para o lado de cá também, um quadrado de 5 por 5, tem que ter dos dois lados, bastante. Depois disso, todas as aberturas, tem mais uma abertura aqui, ó, é a abertura da varanda. 2,5 é a largura, 2,10 é a altura. Então eu vou lançar do nível 20 para cima, 2,10. Essa abertura da varanda ela não tem nenhum fechamento, então eu tenho que tirar essa linha aqui de dentro, porque eu não tenho nenhum elemento aqui para puxar. Só vou puxar esse cantinho, então essa linha eu vou retirar. Essa abertura de baixo eu não vejo, então acabou, se acabaram as aberturas. Passo de número 9, vou lançar a dimensão do piso. A espessura do piso você precisa lançar do nível para baixo. Então você vai pegar dessa linha do nível 30 e lançar 12 centímetros para baixo. E dessa linha do nível 20 também 12 centímetros para baixo. Porque se você não fizer essa linha, você está dizendo que o piso que tem espessura de 30 centímetros. Vai ser um piso bem grande de concreto. Então, por isso que a gente faz essa espessura aí. Passo de número 10, representar vigas e vigas baldrame. Então aí no caso a gente vai ter as vigas do forro para baixo 30 centímetros, aqui em cima de todas as paredes em corte. Essa aqui eu não estou cortando, então eu não faço viga nela. A viga baldrame eu tenho a dimensão de 40 centímetros na viga baldrame da sala e as outras vão estar alinhadas em profundidade. Então eu vou pegar aqui da sala, dessa linha debaixo do piso e descer 40 centímetros. E aí as outras vigas baldrame eu vou fazer todas elas na mesma profundidade. Eu vou representar o solo. Para representar o solo, eu já vou aproveitar e vou puxar aqui a minha calçada. Pegar esse cantinho aqui, vou fazer a calçada aqui embaixo, alinhadinho com o desenho da planta, e lanço o nível dela, que é 10. Então para cima, 10 centímetros, fiz a minha calçada e aí eu consigo fazer o solo. Então da calçada para fora, 50 centímetros dos dois lados, aqui da parede para fora, alinhadinho aqui pelo menos com
o beiral, então aqui eu vou lançar na calçada 50 e aqui eu posso fazer o solo alinhado com o beiral. Daqui eu vou descer 50 centímetros e vou fazer o meu solo aqui. Essa linha de tempo eu preciso tirar, porque daí eu vou estar dizendo que o solo ele vai estar pegando até o piso. Então eu retiro. Depois disso eu vou inserir todas as simbologias e códigos. Então as simbologias que eu preciso colocar aqui são as seguintes. O nome dos ambientes, então aqui eu vou colocar sala, varanda, especificar todos os materiais de revestimento, então aqui eu vou colocar parede de alvenaria, janela, porta, telha cerâmica, inclinação 35%, todos esses itens eu preciso representar. Colocar as cotas, então tudo que for de simbologia do corte agora é o momento para você fazer. Nesse corte eu vou botar somente do lado esquerdo, você poderia botar todos os lados se você desejasse. Então vou fazer aqui 3 linhas de cota. Eu vou pegar aqui do solo, já da altura aqui da minha cumeira, e aqui eu vou colocar a minha altura total. Para descobrir a altura total eu vou somar nível, pé direito, espessura da laje, e aqui eu posso colocar a altura da minha cumeira. Daí vai ser 92. Então aqui a gente vai ter a altura de 4,34, porque eu estou somando o nível do ambiente, os 3 metros do pé direito, 12 da laje, 92 da minha cumeira. Eu vou ter 4,34 do solo até a cumeira. Na segunda linha de cota você vai mostrar o seu pé direito. Então você vai pegar aqui do nível do ambiente, vai pegar a espessura da sua laje, e aqui você coloca 30 do nível do ambiente, depois o pé direito, que é 3 metros, espessura da laje que é 12 e a altura da cumeira que é 92. Na primeira linha de cota você vai cotar de novo 30 do nível, só que aí agora você tem uma abertura e você tem uma viga. Então aí você coloca o pé direito dessa janela, 1,60, a altura da janela que é 50, a dimensão da viga que é 30, vai repetir aqui a altura da cumeira que é 92, a espessura da laje, e para descobrir este valor aqui você vai pegar os 3 metros e subtrair 30, 50 e 1,60, e aí você descobre essa altura. Feito isso, você vai para a aplicação do traço. Todos os elementos que estão em corte, você faz traço forte. Então aqui você vai fazer traço forte no beiral, nas paredes, na laje. Tudo que estiver cortando, coloca traço forte. Na parede, a parede aqui embaixo, o piso. Calçada também eu estou cortando, então também traço forte na calçada. Depois você precisa aplicar um traço médio nessa parede aqui, porque ela está mais na frente que essa janela que está lá no fundo. A mesma coisa nessa janela aqui. O mesmo traço que você usa nessa parede, você usa nessa janela, porque está na mesma distância. Então aí você tem que deixar os dois com o mesmo traço. Essa lâmina da porta você precisa reforçar um pouco, porque ela está em porta, então aqui você usa o traço médio com um pouco mais de firmeza. Você precisa fazer também aqui em cima, no beiral, uma viga. Então descendo aqui do beiral você lança 30, porque é a viga que vai sustentar o beiral para o beiral não cair. É essa viga aqui, ó. Então aqui a gente tem o beiral de concreto e aqui a gente tem a viga. Então nas duas extremidades você lança a viga. Essa parede que fecha aqui a cobertura, o nome é oitão. Então o oitão, ele tem uma parte de alvenaria e tem que ter essa viga que acompanha o beiral para que o beiral não caia. Então do beiral para baixo você desce 30. Aí aqui você vai fazer também traço forte para fechar as vigas, aqui para fechar a laje. E aí você vai representar agora a rachura do concreto. É de concreto todas as vigas baldrame, o piso, a calçada, essa laje
de lajota cerâmica também, você vai fazer a rachura com concreto, os beirais, a viga, tudo com concreto. Para fechar o seu corte, teria ainda o passo 14, que é representar a estrutura do seu telhado. Então aqui a gente vai estar vendo as tesouras de lado, então aqui embaixo eu vou ter a linha, o caibro e aqui a perna. Então para você representar essa estrutura, você vai lançar do oitão para dentro 6 centímetros nas duas laterais e aqui no meio também 6 centímetros. Isso já vai ser a sua tesoura de lado que você vai estar representando. Depois você vai descer das telhas para baixo 6 centímetros e aqui você vai fazer um quadradinho do caibro. Aqui você já pode fazer ele com traço um pouquinho mais firme para representar o seu caibro. Depois você vai subir os 12 centímetros da linha. Então da laje para cima, os 12 centímetros da linha que vai estar em corda. E a perna você desce do caibro 12 e 12 novamente vai fazer a sua perna aqui. Para você entender o que é cada um desses elementos, aqui a gente tem a tesoura do telhado. Então aqui a gente vai ter o caibro em corte, depois a perna e aqui a linha. Como a gente está vendo a tesoura de lado, você vai ter que ligar todas essas tesouras com traço bem fininho, porque são os elementos da estrutura do telhado que você está vendo lá no fundo. Eu coloquei na descrição desse vídeo também um arquivo em realidade virtual para você entender como que funciona a estrutura do telhado. Está tudo dividido por cores, e aí você vai conseguir visualizar melhor onde está a linha, onde está o caibro e onde está a perna. Em relação à estrutura do telhado, aqui nós percebemos o nosso caibro em corte, depois nós temos a nossa perna, a linha e vai ficar em vista lá no fundo as terças que estão ligando uma tesoura à outra. No caso, as telhas nós acabamos nem representando aqui no fundo, que é para não confundir, mas elas também aparecem lá no fundo. E aqui, então, a estrutura da cobertura para você poder entender o porquê de cada elemento que nós vamos representar. Quando você finalizar a estrutura, basta colocar o título do desenho, corte A, escala para 50 e aí está finalizado.